Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Hoje, nosso programa, nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Vamos entrevistar o Dr. Daniel Nunes e vamos falar sobre todas as dúvidas que as pessoas têm, inclusive com matéria, pessoas perguntando, e nós fazemos a partir de perguntas, né, que as pessoas mandam para nós através do telefone, WhatsApp, que fica aí no seu vídeo. Sabemos que a pessoa, quando vai para fazer uma cirurgia plástica, vai para ficar bem, né, para ficar mais bonita, quando vai pôr um silicone, quando vai fazer uma lipo, tudo isso é muito bom. A pessoa podendo fazer, vai fazer, mas também a orientação do médico, as explicações anterior, né, a entrevista antes de tudo isso é muito importante. E ele vai falar sobre isso também, tá bom? É isso aí, o programa Tirando Dúvidas já está no ar. Isso, nós estamos aqui com o Dr. Daniel já sentados para conversar, bater aquele papo, falar tudo sobre dúvidas sobre cirurgia plástica, sobre silicone, como eu falei na chamada, silicone, cirurgia bariátrica. Olha, as pessoas hoje, muita gente faz e depois que emagrece tudo não sabe o que fazer, né, Dr. Daniel? Bom dia. Bom dia, Maria. É isso, né? Nós temos muitas dúvidas que as pessoas têm. Fala, a pessoa quando é mais jovem faz a bariátrica, mas depois, quando pode, vai para academia, começa a fazer e a pele enxuga. Mais ou menos, Maria. Depende muito do peso que a paciente perdeu com a cirurgia, né? A cirurgia bariátrica evoluiu muito nos últimos anos. Os resultados estão muito bons e hoje em dia é uma cirurgia muito realizada, muito mais segura. Os resultados são cada vez melhores. Hoje em dia, o benefício que ela traz vale muito a pena. Então, os cirurgiões gerais especializados nessa cirurgia estão muito evoluídos, então os resultados estão cada vez melhores. Hoje em dia, de modo geral, ela é feita por vídeo, então com incisões pequenas, uma recuperação mais rápida e menos dor. O que acontece? Cerca de 1 ano depois da cirurgia, o paciente atinge o peso ideal, ou chega perto do peso ideal. No entanto, ele tem uma flacidez muito grande da pele, porque é como se fosse um tecido mesmo. O paciente engordando, ele distende. Quando o paciente perde 40, 50, 60 quilos, sobra muita pele. Aí que entra a cirurgia plástica, a gente chama de cirurgia plástica pós-bariátrica. É uma cirurgia que ela traz grandes benefícios para o paciente. Ele tem uma qualidade de vida muito melhor, ele consegue fazer exercício físico, que quando ele perde muito peso, ele fica com avental, ele fica com certa dificuldade de movimentação. Ele tem problemas de pele, de alergia, devido àquela pele estar sobrando. Então a cirurgia plástica proporciona uma qualidade de vida melhor para ele. Ele vai poder vestir uma roupa mais adequada. Então o índice de satisfação dos pacientes que são submetidos a essa cirurgia é muito alto. É uma complementação. O que cabe nós ressaltarmos e explicar para a população é que a cirurgia plástica pós-bariátrica ela é muito ampla e, de modo geral, o paciente precisa de várias cirurgias depois que ele emagreceu. Um problema é que quando nós tiramos essa pele, a gente acaba determinando uma cicatriz muito grande. Então o paciente que fez uma cirurgia bariátrica, e especialmente que fez por vídeo, que tem pequenas incisões, ele vem com uma expectativa que vai ficar com um abdômen igual ao de uma mulher que teve bebê e fez uma cirurgia de abdominoplastia. Não é bem assim, Magali, e isso é muito importante que a população entenda. A cirurgia plástica pós-bariátrica determina grandes cicatrizes. Tem alguns estudos que mostram que as cicatrizes são muito extensas. No entanto, a satisfação do paciente é muito alta. Então ele prefere ter aquelas cicatrizes que a longo prazo elas vão ficando cada vez melhores, mas também ele vai ter um contorno corporal melhor. Então o custo-benefício da cirurgia é muito bom. Então a pessoa, primeiro a gente troca assim miúdo, o senhor falou de pano, é como uma pessoa que pesa aí 100 quilos, né, um exemplo, aí usa uma determinada roupa. Quando ela passa a pesar 60 quilos, claro que ela põe aquela roupa, tem que cortar pano. A analogia é perfeita, assim. Exatamente. A pele é assim, ela vai sobrar muita pele e não é só abdominal, né? Não, geralmente a papada, os braços, coxa, então ela... Mas numa cirurgia só faz tudo isso? Não. Programas como o seu são importantes para esclarecer a população, Magali. O paciente não pode vir aqui com uma expectativa que é uma mágica, né? Que é um milagre, que é uma coisa muito rápida. Não, muito pelo contrário. Essas cirurgias são feitas ao longo de 2, 3, 4 anos após a cirurgia inicial. A gente vai fazendo por partes, especialmente quando o paciente ganhou muito peso.
os vasos dilataram bastante. Então, quando ele perde bastante peso, a cirurgia ela é mais trabalhosa, tem maior sangramento, tem maior índice de seroma, tem maior índice de complicações. Então, a gente não costuma associar grandes procedimentos, são cirurgias mais longas. E o nosso grande intuito... não correr risco para o paciente. Atualmente, a cirurgia plástica está muito focada na segurança do paciente. Então, nós precisamos que o paciente opere, tenha um bom resultado, mas, acima de tudo, fique bem, se recupere rápido, volte para a sua vida rapidamente. Então, tem cirurgiões que associam muitos procedimentos e acaba uma clientela migrando para esse cirurgião. Eu, particularmente, prefiro fazer cirurgias menores, divididas, e com uma recuperação mais rápida em que eu fique mais tranquilo, buscando sempre a segurança do paciente. As equipes estão muito próximas, né? A gente é multiprofissional o atendimento do paciente. Então, muitos pacientes antes da bariátrica vêm consultar para conversar. Olha, antes não precisa nem fazer ainda. Olha só que legal. Tá tão bom o resultado da bariátrica que rapidamente, Magali, a gente costuma dizer assim, que 6 meses, pelo menos, após a perda de peso, a gente pode começar a planejar a cirurgia. Então, como o resultado está tão bom da bariátrica, é muito rápido mesmo a recuperação. É claro que a gente tem que esperar um tempo, ele tem que adquirir o peso ideal, porque o tecido que estava muito distendido, quando ele retrai, ele fica um pouco mole. Então, o colágeno da cicatriz ele fica mais dissensível, ele não fica tão forte. Então, a gente costuma dar um tempo para que o paciente estabilize, para depois conseguir fazer a cirurgia. Mas o principal, acho que a população tem que saber mais, são das cicatrizes. Porque a cobrança e o questionamento, especialmente dos pacientes, é esse. E existe uma certa frustração inicial, quando o paciente vem saber as informações da cirurgia, eu mostro as fotos, eu explico. Inicialmente ele questiona, meu Deus, mas eu não tenho cicatrizes e agora eu vou ter. Mas depois da cirurgia a satisfação é muito grande, porque ele percebe que ele vai voltar a fazer exercício, a botar um vestido, usar um terno, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. É isso aí, nós vamos continuar falando de cicatriz. Mas é bom entender que cada organismo é de um jeito. Magali, são muitos fatores envolvidos na qualidade final da cicatriz. O paciente sempre mostra a cicatriz da cesárea. Você olha como a cicatriz é boa. Eu sempre explico. A cesárea é um pouquinho diferente porque você está com sobra de pele. Então, acaba que a qualidade da cicatriz fica boa. A cirurgia plástica, de modo geral, nós tiramos bastante pele e deixamos uma certa tensão para que o tecido fique bem esticado, colocado numa qualidade melhor. Fazendo uma cicatrização mais tensa, a tendência é que a cicatriz fique um pouco pior. A gente tem uma série de artifícios para melhorar a cicatriz, mas vários estudos já mostraram, Magali, que 85% da qualidade da cicatriz é de origem genética. Então veja bem, não estou tirando a responsabilidade do cirurgião plástico. Nós usamos uma técnica muito refinada, que a gente chama de técnica traumática, com materiais especiais, equipamentos apropriados para cicatrização. No entanto, se a genética do paciente for de uma deposição acentuada de colágeno, a cicatriz fica exuberante. Então o queloide pode aparecer, a cicatriz hipertrófica pode aparecer, uma cicatriz hipercrômica pode aparecer. Além disso, o repouso que o paciente tem que ter no pós-operatório. Então é muito importante, eu dou um exemplo claro, o paciente faz uma abdominoplastia, ela deve ficar alguns dias de repouso absoluto. E depois desses dias ela deve andar encurvada, para que não haja uma tensão na cicatriz do abdômen. Se a paciente se esticar toda, Magali, a cicatriz cede, a cicatriz fica feia, os pontos abrem, a gente tem necrose de tecido, a gente tem início de infecção. Então, são muitos fatores que vão ser envolvidos na qualidade da cicatriz. É importante esclarecer a população isso. Procure seu médico, esclareça antes da cirurgia o que pode acontecer, quais são as consequências. Peça para ele lhe mostrar resultados que não vão estar vinculados ao seu, mas pelo menos você vai entender, olha, vai ficar assim. Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma equipe de cirurgia plástica muito qualificada. Com certeza. De modo geral, os pacientes são muito bem esclarecidos sobre o resultado. A gente tem essa tendência, a gente força bastante isso. É muito importante esclarecer o paciente antes do procedimento, porque a insatisfação com uma cicatriz ruim, ela acaba partindo da falta de informação. Então, se o paciente entender que ele tem que fazer repouso, que a cicatriz pode ficar de uma certa forma devido à sua própria genética, se houver uma cicatrização de uma qualidade ruim, ele acaba entendendo melhor. No entanto, a gente sempre tem alternativas para melhorar a cicatriz. A gente pode ressecar a cicatriz novamente, a gente pode usar laser, a gente pode usar tratamentos com fisioterapeutas. É isso aí, nós vamos continuar falando de cicatriz e de algumas consequências, né? Que às vezes o paciente fica muito bravo com o cirurgião por não entender.
né? Mas já, porque nós vamos para os nossos comerciais, né? Mas é só um minutinho, a gente volta já conversando aqui com o Dr. Daniel. Então, nós estamos falando aqui sobre cirurgia bariátrica e a cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica. E começamos a falar de cicatrização. Queloide, por exemplo, a pessoa ficou com um queloide, aquele cordão ali. O que faz? Queloide é uma coisa muito difícil, Magali. É uma cicatrização patológica de origem genética, né? Mais comum em negros, em orientais. A miscigenação proporciona muito ao surgimento de queloides. Então a gente tem que fazer um tratamento longo antes de ressecar esse queloide. A gente faz uma injeção de corticoide, que a gente chama corticoterapia intralesional. A gente faz a ressecção do queloide e depois um tratamento com uma beta-terapia no pós-operatório, associado à placa de silicone, à compressão. Então, alguns pacientes falam, não, eu nunca tive queloide. Pois é, mas às vezes tem uma cicatriz que é um certo tamanho, metade dá um queloide e a outra metade não dá. A ciência não descobriu ainda qual é o gatilho que determina o surgimento do queloide. Pode ser uma infecçãozinha na cicatriz, pode ser uma abertura de ponto que aumentou a tração. Então, a grande importância é prevenir o queloide, é usar as coisas possíveis que a gente pode usar para tentar preveni-lo. Quando ele acontece, daí o tratamento é um pouquinho mais complicado. Eu sempre recomendo, Magali, a paciente tem que ficar 30 dias com os braços assim. Praticamente não pode. Isso é muito difícil, até dormir é difícil. Então, se o paciente, se ela fizer muita força, abrir os braços, acaba forçando a cicatriz. Sabe o que acontece numa cirurgia? O senhor deve saber disso. A pessoa faz a cirurgia, a pessoa tá muito bem. Aí, de repente, ela não tá mais sentindo dor, ela não sente mais nada, ela acha que tá bem e já começa a fazer. Eu já me deparei com pessoas assim e falei, olha, cuida, porque essa parte é sua. E, Magali, é uma coisa muito importante, porque assim, algumas pacientes perguntam se cirurgia plástica dói. Não dói geralmente, porque basicamente a gente lida com a pele. A gente acaba, durante a cirurgia, descolando os tecidos, cortando os nervos sensitivos. Então, no pós-operatório, associado a uma analgesia importante que a gente faz, a paciente acaba não tendo muita dor. Tem algumas cirurgias que determinam corte de músculo, que acaba tendo um pouquinho mais de dor. Mas a grande maioria da cirurgia plástica ela é praticamente indolor a partir do 2º, 3º, 4º dia. Só que a cirurgia está longe de estar pronta ainda. A cirurgia vai demorar para cicatrizar, uma cirurgia muito delicada. Então, como você falou, no 3º, 4º dia o paciente diz, eu estou bem, não sinto nada. Eu sempre digo para os pacientes, você tem que ter alguém para te ajudar no pós-operatório. Da tua família, um amigo, um vizinho. Dar banho, pentear cabelo, tudo. É isso. Nós vamos falar agora de silicone. E antes de falar do silicone, nós temos uma matéria que só vai responder as perguntas, tá? Vamos ver. Conforme a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o Brasil aparece pela 2ª vez consecutiva como o país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo, perdendo apenas pelos Estados Unidos. E são vários os motivos que levam as pessoas em busca desses procedimentos, né? A melhoria da autoestima, uma melhor aparência. E nós estamos aqui com a Viviane Mantilha. Ela já fez alguns procedimentos estéticos e vai bater um papo conosco. Viviane, qual foi os maiores objetivos assim, que te levaram a fazer as cirurgias e quais foram os procedimentos que você fez? Eu fiz uma rinoplastia e a rinoplastia foi uma... Eu venho desde criança, eu sofria na escola, me chamavam de nariz de tucano e várias pessoas tinham o hábito de botar o apelido quando você é diferente, então aquilo me incomodava. Eu me lembro uma vez que eu entrei numa loja dessas de departamento, foi a primeira vez que eu consegui me ver de diagonal. E aí eu tinha um espelho dos dois lados e um aqui. E eu nunca tinha me visto de perfil. Como era feio. Então, assim, eu sempre me senti muito mal. Com a rinoplastia, eu fiz porque era uma meta de vida. Desde que eu me entendo por gente, eu queria ter feito o nariz. Aí eu procurei fazer uma forma que as pessoas olhem pra mim, que não ficasse com o nariz com cara de plástica, ou parecer o Michael Jackson, que eu tinha medo, eu ainda falava pro meu médico assim, mas pelo amor de Deus, não vai me deixar com o nariz do Michael Jackson. Porque você tem o medo de ficar... Olhou pra você, você tá vendo que é falso. E aí, quando eu tive meus filhos, eu cuido bem do corpo, né? Mas a mama não tinha o que fazer. Aí eu fiz a reconstrução das mamas. Se eu penso fazer uma cirurgia, uma nova cirurgia hoje, não é algo que esteja para amanhã. Mas se eu achar que há necessidade, eu me submeto a outra cirurgia tranquilamente.
E você notou a melhora na autoestima também? A sua autoestima melhorou com esses procedimentos? Ah, consideravelmente. Se eu te mostrar um antes e depois do meu nariz, você não acredita que é a mesma pessoa. Então, assim, eu olho no espelho, eu vejo como eu me imaginava. Eu falo para minha filha que eu queria ficar com o nariz igual dela. E na brincadeira, hoje, quando vem nós duas juntos, fala assim, nossa, o nariz das duas é igual. Falo, viu como que eu ia ficar com o seu nariz? Mas porque era uma coisa que realmente me incomodava. E é rosto, né? É face. Então você olha e você sente a necessidade de melhorar. Não é só... Fora que eu também tinha o desvio de septo, toda a parte funcional do nariz ele não tinha, né? E o que vale mais ainda é se você está bem com você e ficou feliz com o resultado, né? Ah, eu amo. Não tem tanto tempo que eu fiz, ainda que até um ano modificaria, mas eu sou bem feliz. O dia que eu tirei o gesso, eu me tornei a mulher mais feliz do mundo. E as cirurgias plásticas são muito utilizadas pelos famosos. A cantora Anitta recentemente declarou que já fez várias cirurgias plásticas e pretende fazer novas cirurgias ainda. E a Janaína, que está aqui comigo, ela também já fez alguns procedimentos estéticos e não nega que pretende fazer outros também, né, Janaína? É verdade, Douglas. Eu fiz já há algum tempo um procedimento estético e agora eu tenho muita vontade de colocar uma prótese mamária. Só que eu tenho várias dúvidas a respeito. Uma delas é se eu posso escolher o tamanho da prótese, como escolher, né? E a outra, se eu for ter outro filho, isso pode vir atrapalhar a amamentação? Você viu? As pessoas têm dúvidas, quem já colocou silicone e quem quer colocar, né? A pessoa pergunta se é verdade que a prótese de silicone impede a amamentação. Na verdade não, Magali. O que a gente sabe é que as meninas que não têm mama, que a gente chama de hipomastia severa, elas têm pouca glândula. Então a menina não é reta, não tem nada de mama, então ela coloca a prótese de mama. Então em alguns casos ela pode não amamentar, mas não é pela cirurgia, porque ela tinha muito pouca glândula mamária. Vários estudos na literatura já comprovaram, Magali, a gente tem vários, é um exemplo, né, que a prótese de mama não atrapalha a amamentação. Ela é colocada abaixo da glândula mamária ou abaixo do músculo peitoral. Então, são muito raros os relatos de alguma dificuldade de amamentação. Vários pacientes, a gente tem muita experiência porque, de modo geral, a colocação do implante mamário é feita antes de ter filhos. Então a gente vai acompanhando os pacientes e quase 100% dos casos amamentam após. Mas a pessoa pode ter um filho, ter amamentado, aí resolve arrumar a mama. É muito comum, né? E depois ter outro filho. Pode. E vai amamentar. Se ela amamentou, ela vai amamentar. Sim, isso é outra coisa que eu converso bem com os pacientes. Se ela tem planos para ter outro bebê logo, não tem problema nenhum. Isso é muito comum também. Fazer a cirurgia até é bastante comum, porque a mulher se sente mais bonita, ela acaba tendo um relacionamento melhor e acaba engravidando. É muito normal, muito comum engravidar após a cirurgia plástica da mama. O que eu acabo ressaltando é que pode prejudicar um pouquinho o resultado, Magli, porque acaba aumentando de peso, distendendo a pele devido à amamentação. Não há problema, mas acaba perdendo um pouquinho do resultado. A outra pergunta foi sobre prótese, se tem que trocar a cada 10 anos, isso é verdade? Essa é a principal pergunta, todos fazem, Magli, isso é diário. De quando em quando, né, tem que trocar? Na verdade, não, a resposta é não. Essas próteses mais modernas que nós usamos atualmente, elas têm uma cobertura melhor. Isso a indústria que produz a prótese vai evoluindo na sua produção. Então, atualmente, a gente está na 6ª geração das próteses mamárias. Como toda tecnologia, né? Então, antigamente, as próteses eram lisas. Elas, há 30, 40 anos atrás, elas davam muito problema. Já vem melhorando muito nos últimos anos e agora a gente está numa geração de próteses que as indústrias elas não conseguem ainda determinar o prazo de troca. Se acredita que é mais de 10, 15 anos. Tem pacientes com mais tempo, inclusive, de prótese. E ela deve acompanhar com o médico, fazer exames de imagem e o acompanhamento com o exame físico. O cirurgião plástico pode avaliar isso. No entanto, não tem um prazo específico para troca. Mas existe também outras situações, e que nós vamos falar também daqui a pouco, é sobre lipoaspiração, que às vezes as pessoas vão fazer lipoaspiração, né? Só que elas acham o seguinte, eu vou fazer, ela é gordinha, ela está sobrepeso, não suficiente para bariátrica, mas está com sobrepeso, falei, eu vou ficar magrinha.
É isso? Você vai responder já já, porque agora é hora dos nossos comerciais. É um intervalinho só para uma água e nós já voltamos. Lipoaspiração é algo que faz a pessoa emagrecer? Não, longe disso, Magali. O conhecimento que nós temos atualmente, a gente sabe que a lipoaspiração ela é um procedimento que acaba sendo invasivo, apesar de ter incisões muito pequenininhas, especialmente quando a agressão, a retirada de gordura é muito grande. Então, de modo geral, a gente tenta fazer lipoaspirações cada vez menores. Quanto mais gordura for retirada, maior o prazo de recuperação da paciente, mais tempo ela fica roxa, mais tempo ela tem dificuldade para se movimentar. Então, na verdade, o ideal não é para emagrecer, é a paciente emagrecer antes, fazer ginástica, fazer dieta e vir com uma gordura localizada, onde a lipoaspiração ela vai ser escultural, na verdade. Então a gente pode lipoaspirar os braços, o dorso, o abdômen, coxas e pegar essa gordura, a gente faz um tratamento nessa gordura e faz a lipoescultura. A gente pode injetar essa gordura em locais específicos para valorizar a silhueta do paciente. Então o ideal mesmo é não buscar o emagrecimento com a cirurgia plástica, porque é aí que estão os perigos, porque é aí que muitos problemas aconteceram. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que se retire uma quantidade pequena de gordura, até 7% do peso da paciente. Então, algumas pacientes a gente indica, vai no nutricionista, vai no educador físico para fazer uma atividade física, reduzir peso. Quando ela estiver pronta para o procedimento, a gente faz a lipoescultura. Atualmente, pelo menos nas minhas mãos, Maria, eu acabo fazendo mais lipoaspiração associada com outros procedimentos. Então a gente vai fazer uma abdominoplastia, faz lipoaspiração, vai fazer uma cirurgia mamária, faz lipoaspiração. Tem feito muita cirurgia de face, onde mas só para correções. Isso, para ajuste, para melhorar o contorno corporal. Hoje em dia a gente sabe que junto com a célula de gordura vem, não é o termo correto, mas para a população leiga entender, células-tronco. Elas ajudam no rejuvenescimento, na produção de colágeno, de novos vasos. Então, uma tendência, especialmente o que eu tenho mudado nos últimos anos, eu associo a lipoaspiração, eu preparo essa gordura quando eu faço a cirurgia de face para rejuvenescimento, ao invés de usar um preenchimento, que é ácido hialurônico ou outros produtos. Usa a própria gordura que tem a célula-tronco. Exatamente. E isso determina um rejuvenescimento importante para os pacientes. Então, acaba sendo natural, não tem custo, não aumenta o custo do procedimento e dá uma vantagem para o paciente. É interessante. Eu quero só voltar que teve uma pergunta que nós não respondemos. No silicone, a pessoa pode escolher o tamanho? Os pacientes já vêm com a foto, eu quero esse tamanho. Ela já sabe o perfil, ela sabe a marca, ela sabe o tamanho. Não é bem assim também. A gente tem que avaliar, o cirurgião plástico tem experiência para isso, né? A gente tem uma série de métodos que a gente utiliza para tentar escolher o tamanho. E o paciente tem que ter confiança no seu médico. Muitas vezes ela tem pessoas que quer colocar tanto que depois fica com problema de coluna. E assim, por exemplo, o tórax é pequeno, acaba atrapalhando a movimentação, há uma distensão da pele, pode ter complicações como estrias, cicatriz fica mais larga. Então essa conversa é muito importante. Eu mostro muito para os pacientes imagens de pré e pós de outros pacientes para elas terem ideia. Essa paciente eu botei esse tamanho. Então ela consegue ter uma ideia de resultado, né? Nem sempre o que a amiga colocou vai dar certo nela. Então assim, não é uma coisa para todo mundo. Então o tamanho da prótese, o tipo de prótese tem que ser muito bem conversado com o seu médico. A pessoa tem que fazer para ficar melhor. Cirurgia plástica tem esse problema, Magali, ela é muito subjetiva. Então cabe ao médico tentar filtrar, entender o que o paciente tem de expectativa e explicar se é possível ou não. Nem sempre é. A gente tem um grande índice que eu digo, olha, isso eu não vou conseguir fazer. É isso aí, a gente faz o programa de acordo com o desejo dos nossos telespectadores, pessoas que mandam perguntas. E se você quiser mandar mais perguntas sobre cirurgia plástica, dermatologia, você escreve aí nesse telefone que está no seu vídeo, faz a pergunta e nós vamos tirando suas dúvidas. O programa Tirando Dúvidas é para isso, é para tirar dúvidas das pessoas. Magali, sempre que eu venho com você aqui, a repercussão é muito grande, né? Os pacientes comentam, estimula mais dúvidas, a gente recebe muita pergunta pela internet, então eu estou à disposição, para mim é um grande prazer. A gente costuma recomendar, Magali, que quem tem interesse, tem dúvidas, pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é www.cirurgiaplastica.org.br.
Lá ele pode saber se o cirurgião plástico dele é especialista pela sociedade, tem uma série de textos, tem as dúvidas mais frequentes. O senhor tem uma página do Face também. Também, mas pode ser institucional, eu acho. Pode ser institucional, para que... ali na sua tem bastante aqui em Campo Grande vídeos, né? É verdade, a gente tenta estimular a informação, mas tem vários profissionais que têm páginas até melhores que a minha, acabam tendo eles ficam especialistas em informação. Mas a gente recomenda o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde ele vai ter uma informação, digamos assim, imparcial, né? Que é reconhecida por todos nós. O senhor tem aqui 30 segundos para despedir do nosso povo. Não, Magali, na verdade, dar um beijo a você, o deputado. Eu acho que a gente está muito feliz de estar aqui. A gente estava conversando faz 11 anos a nossa primeira entrevista, Magali. Então, e como mudou, né? Como evoluiu, assim como a cirurgia plástica evoluiu, a televisão, a internet. Eu estou à disposição, quero estar bastante com você, Magali, e acho que a população merece mais informação, né? Quanto mais cirurgia plástica de qualidade tiver, melhor para mim, melhor para a população, melhor para todo mundo. Clínica nova. A gente está investindo, aí né? Nós vamos lá mostrar, Isso, né? a nossa cidade está muito bem repleta de hospitais, de clínicas, a gente quer fazer parte disso aí. Eu sempre digo. Clínica, né, também, o Pitangui falava isso. Quanto ele sempre estimulou o ensino da cirurgia plástica, ele surgiu quando era tudo muito escondido. Então, ele ficou muito famoso porque ele difundia o conhecimento. E ele sempre disse, quanto melhores forem os outros cirurgiões plásticos, melhor para todo mundo. Então, é isso que a gente quer. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, esse tempo de estar informando nossos telespectadores, nossos amigos e amigas. E quero agradecer a sua audiência, agradecer que você, por sua causa, que o programa existe, né? Agradecer você ter assistido aí, avisa aí para os seus amigos, avisa. Depois vai no Facebook também, vendo na TV, vai para o Facebook para ver e avisar, né, o pessoal, olha, tem umas informações legais aqui, tá bom? Muito obrigada, que você tenha aí um excelente final de semana. E que na sua casa, como eu sempre desejo, né, junto da sua família, que haja paz, harmonia, né, e a paz de Jesus esteja aí reinando. Até lá, até semana que vem.